Seja muito bem-vindo ao Dedo no Pulso, o podcast da Ecoagro. Análise com sensibilidade, precisão e visão estratégica dos movimentos do agronegócio e da economia. Toda semana, nosso economista-chefe Antônio da Luz interpreta os dados mais relevantes com profundidade, didática e realismo. Um conteúdo direto da fonte, com tudo o que você precisa saber sobre macroeconomia, mercado agropecuário e o cenário político-econômico. Porque para antecipar tendências é preciso ter o dedo no pulso do mercado. Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. Olá, investidores! Olá, pessoal do agronegócio! Que bom tê-los conosco também nessa semana, que vai do dia 24 ao dia 30 de agosto de 2026, a última semana do mês de agosto. Sejam todos muito bem-vindos ao Dedo no Pulso, panorama macroeconômico e agronegócio com oferecimento da Ecoagro, a maior securitizadora do agro do Brasil. Pessoal, antes de falar de agenda, eu quero falar sobre os estudos que nós vamos trazer aqui nesta semana. Porque sabe aquele meme que circula na internet daquela pessoa assim com uma papada enorme assim, com um pescoço gigantesco que tá com um grito de campeão preso na garganta? Geralmente as pessoas usam esse meme para cornetar os amigos que são torcedores de times adversários que não ganham título há muito tempo, estão com o grito de campeão preso na garganta, sabe aquele meme? Pois muito bem, eu estou igual aquele cidadão com um grito preso na garganta, só que não é para gritar campeão, não é para gritar gol, é para gritar o agro virou o ciclo. E hoje, aqui no Dedo no Pulso, para variar, vai ser o primeiro lugar que você vai ouvir, meses antes disso tomar conta dos jornais. O ciclo do agro virou. Daqui para frente é para cima. E eu vou te mostrar hoje aqui no nosso Dedo no Pulso o porquê da minha convicção. Esperei muito para dizer isso. Faz 3 anos que nós só vemos notícias ruins do agro, pois o ciclo virou. É uma pena que o ciclo da economia como um todo virou para baixo. E a crise econômica no Brasil, que há muito tempo quem está aqui no Dedo no Pulso vendo isso acontecer em câmera lenta, zero surpresa, mas a crise no Brasil começou. Não estou dizendo que segunda-feira o mundo vai desabar, que vai acabar na sexta com circuit break. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo é que ela iniciou agora, justamente no momento em que o agro vira de sinal. O agro vai ter um período positivo e eu vou te trazer os argumentos disso. E quem está vendo o que está acontecendo com a economia brasileira, essa deterioração, essa desaceleração, essas RJs todas que assustam, como foi o caso agora da semana passada, as Casas Bahia, para tristeza de todos nós, e que como uma medida defensiva demitiu milhares de funcionários e que a Justiça do Trabalho, de maneira irresponsável, imprudente, nojenta, determinou a recontratação de pessoas às quais a companhia não tem condições de pagar. Mas a insegurança jurídica no Brasil é uma das razões. Com certeza, uma das razões mais importantes para o nosso atraso, para a nossa pobreza, para a nossa falta de desenvolvimento. A justiça no Brasil é responsável pela nossa pobreza. Não estou dizendo que é só ela, não estou dizendo isso, mas ela é uma das responsáveis do atraso do Brasil em relação ao mundo, do atraso do nosso país em relação aos nossos vizinhos da América Latina e assim por diante. A crise começou e o agro virou. E eu também quero falar nessa semana sobre essa alta assustadora que está acontecendo nos juros de dívida das maiores economias do mundo, a começar pelos Estados Unidos. Agora, antes de entrar nesses detalhes, eu quero trazer aqui a agenda da semana, porque nós vamos ter IPCA 15, nós vamos ter IGPM, nós vamos ter índice de preços ao produtor, ou seja, a prévia da inflação oficial ao nível do consumidor, e 2 índices importantes de inflação ao nível do atacado.
e agora a gente deve ver a retomada dos preços. Vamos ter também confiança do consumidor aqui no Brasil, investimento estrangeiro direto e transações correntes para ver o trade brasileiro, taxa de desemprego, empréstimos bancários. Então nós vamos ver o que está acontecendo, vamos ter uma atualização da inadimplência, nós vamos ter do custo do dinheiro, dos spreads, enfim, todas essas questões importantes para o lado monetário da nossa economia, os juros, o comprometimento da renda, tudo isso se atualiza nessa semana. E nós vamos ter também taxa de desemprego e CAGED do lado da atividade econômica, junto com confiança do consumidor. Lá nos Estados Unidos nós temos o índice de preços do PCE e o núcleo, dados super importantes para a decisão de política monetária por lá. Teremos a balança comercial e o simpósio de Jackson Hole, que eu não tenho dúvida que é o grande evento da semana, é o encontro lá em Jackson Hole, que nós vamos trazer aqui na semana que vem. Todos os detalhes, todas as discussões e o confronto de ideias, né? De um lado, nós temos o Scott Bessent, o secretário do Tesouro americano, fazendo medidas fiscais com fortes impactos monetários, e de outro lado nós temos o Kevin Warsh, presidente do Fed, primeiro Jackson Hole dele como presidente do Fed, e justamente pós uma ata do FONC mais altista, né? Então vamos ver o que vai vir, mas se prepare que o simpósio vai trazer volatilidade. E lá na China nós vamos ter o lucro industrial anual. Então, pessoal, quero começar já sem delongas para o meu primeiro tema. Eu já quero deixar claro que o assunto do agro é o último que eu vou falar, porque para mim é o mais importante, é o que mais eu quero falar, diga-se de passagem. Mas eu quero primeiro trazer um tema super importante, que é esse aumento dos juros dos títulos públicos mundo afora. Porque pode parecer uma coisa um pouco distante da nossa realidade, sobretudo do agro, para esse papo de mesa de operações, seja em Nova York, seja na Faria Lima, mas não, gente, isso aqui chega direto no nosso custo de capital. Isso impacta na taxa de câmbio, o que por sua vez impacta o custo de produtos importados, no caso do agro, os itens como fertilizantes, enfim. Isto vai impactar na taxa que o banco te oferece para rolar dívida ou para tomar novas operações de crédito. Eu estou falando dos juros dos títulos públicos, dos yields, que estão subindo ao mesmo tempo nos Estados Unidos, no Reino Unido, no Japão. E na China, o contrário, está caindo. Isso não é uma coincidência. E também não é a mesma causa em todo lugar, mas obviamente que temos uma questão central. Cada um tem seu próprio motivo particular. E é isso que eu quero destrinchar hoje, com um foco grande nos Estados Unidos, porque lá tem um personagem novo na história, que é justamente o secretário do Tesouro, Scott Bessent, que está brigando com o próprio Fed para tentar segurar o juro longo na marra. Então, o que está acontecendo, tá? E lembra, gente, quero deixar isso muito claro. Aumento do yield. O que é o yield, tá? É o prêmio, é o valor que o título público está pagando. Então, à medida que o yield aumenta mundo afora, o custo do dinheiro fica caro mundo afora. E isto nos impacta. E por que isso é importante para nós? Porque nós já estamos com os juros muito altos. Nós já estamos com esse problema posto no Brasil pela nossa própria economia. Então vem este fator externo. Então, para situar quem não estava atento sobre esse assunto, não acompanhou o que aconteceu nessa última semana, eu quero trazer o seguinte: o título público de longo prazo, de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos, esses títulos, eles são uma espécie de réguas que o mundo inteiro usa para precificar o custo do dinheiro no longo prazo. Então, sobe o yield desse título, sobe o custo de financiamento de tudo que depende dele. Então, vai subir custo de hipoteca, vai subir custo de dívida de empresa, a dívida de governos e sim, a dívida do agro também sobe, direto ou indiretamente pelo canal do câmbio ou do prêmio de risco. E nas últimas semanas eu venho acompanhando os treasuries americanos de 10 anos, que estão rondando na casa dos 4,6%, os de 10 anos. O de 30 anos batendo acima de 5,2%. E o título britânico de 30 anos chegando perto de 5,8%. É o maior nível desde 1998. E o Japão, que várias vezes nós trouxemos aqui no Dedo no Pulso, quando ele começou a subir os juros
porque o Japão assusta o mundo por conta da quantidade de dinheiro tomado em forma de carry trade, ou seja, toma dinheiro no Japão barato e empresta em países onde está pagando um yield maior. Então, e o Japão, esse é o que mais chama atenção, porque o título de 10 anos está batendo 2,95. Há bem pouco tempo atrás, ele estava negativo. É o maior desde 1996. Depois de décadas de juros negativos, agora já não só passou para positivo recentemente, como já está 2,95. Então vejam que nós estamos vendo os juros batendo níveis que não se via desde a década de 90, gente. Nós estamos falando de 30 anos atrás. Por isso, isto precisa estar no seu radar. De outro lado, a China ela caminha na direção oposta. O yield está caindo, porque lá o problema é outro, é a falta de demanda e não o excesso de gasto público. Como nós já discutimos aqui no Dedo no Pulso, falamos especificamente sobre China, com aquela questão de que eles não estão conseguindo virar o eixo de crescimento para dentro. E os Estados Unidos, ele está no epicentro disso tudo. E aqui a história fica mais interessante, mas também mais tensa. Porque vamos começar com um pano de fundo. A dívida pública americana ultrapassou, sabe quanto? Os 40 trilhões de dólares esta semana. 40 trilhões de dólares. Foi o número atingido agora na semana que passou. Foi 1 trilhão de dólares novo em poucos meses. Some isso à inflação, que ainda está acima da meta do Fed, com um dólar mais fraco e uma avalanche de emissão de dívida corporativa, as empresas de tecnologia captando pesado para bancar data center e infraestrutura de inteligência artificial, e tudo isso competindo por espaço com o próprio tesouro no mercado de crédito. Então é gasolina em cima da fogueira. E aí eu trago o Scott Bessent. Quem é o Scott Bessent? Ele é o secretário do Tesouro. Desde que ele assumiu, o Bessent tem uma obsessão declarada: baixar o yield dos treasuries de 10 anos. No começo, ele apostava que o Fed ia fazer esse trabalho por ele, cortando os juros. Não aconteceu do jeito que ele queria. Nós tivemos todo aquele problema com o chairman anterior, com o Jerome Powell, que tanto tratamos aqui, foi bastante fustigado pelo governo Trump e pelo presidente Trump em particular, que colocou o Kevin Warsh, que ele é extremamente técnico, tem um histórico muito técnico, e ele até então está sendo muito técnico e obviamente, por ser técnico, contraria as ideias absurdas que vêm lá da Casa Branca. Então, ele passou a agir por conta própria, como secretário do Tesouro, usando um instrumental que o Tesouro tem. Então, vamos aqui ser bem claros. Ele está usando um instrumental que o Tesouro tem. Vamos ser justos. É instrumental legítimo de gestão de dívida. Não tem nenhuma invenção aqui. Mas ele reduziu o tamanho dos leilões de 10 anos e defendeu desregulação bancária para estimular a demanda por título. E o principal, passou a usar a recompra da dívida, os chamados buybacks, numa escala que a gente não via há muito tempo. E em junho do ano passado, ele fez uma recompra de 10 bilhões de dólares, a maior da história americana. E o mercado apelidou isso de Quantitative Easing Light, que é um Quantitative Easing informal, sem ser o Fed fazendo, mas o Tesouro. Lembrando, o que é o Quantitative Easing? É quando nós fazemos uma ampliação da base monetária no país, na economia americana, através da compra de títulos que estão nas mãos das pessoas, dos americanos. Então, quando o Fed compra títulos, ele está pegando papel, tirando o papel da mão das pessoas e colocando dólares na mão das pessoas. Consequentemente, ele aumenta a base monetária, Quantitative Easing. Agora, quando o Tesouro faz essa compra, ele está fazendo um Quantitative Easing informal. E vamos lá, isso mexe no balanço do Fed. E o Kevin Warsh, ele não gosta de usar o balanço do Fed para alterar as condições monetárias da economia americana.
Então, sem ser o Fed fazendo, é o Tesouro que está fazendo. Isso até virou um bordão entre os operadores. Até o pessoal diz, não brigue com o Fed. Só que esse bordão virou, não briga agora com o Tesouro. Então, agora, em agosto desse ano, ele fez um novo e maior. No dia 19, o Tesouro anunciou que ia pelo menos dobrar o tamanho das recompras nos vencimentos de 10 e 30 anos, de 2 bilhões para pelo menos 4 bilhões por operação. Depois que o próprio mercado ele descreveu como uma greve de compradores nesse pedaço da curva desde o fim de junho. E no dia seguinte, o Bessent disse numa entrevista que poderia ir além dos 4 bilhões, e chamou a liquidez do título de 30 anos de muito ruim, e fez questão de dizer que isso não é uma repressão de juro por decreto, mas uma medida de liquidez para segurar o mercado num período de baixo volume, com o conflito no Irã distorcendo tudo. E aqui eu quero trazer um ponto de vista mais ortodoxo para essa análise, porque o anúncio ele derrubou os yields na hora, não tenha dúvida. Quando o governo anunciou essas medidas e a EASA executou, o Bessent teve o que ele quis. Ele conseguiu o que ele queria fazer. Só que isso durou muito pouco. O alívio não durou nada. No dia seguinte, o Treasury de 30 anos já tinha devolvido a queda e subido de novo, tocando 5,25. Inclusive, um analista do JP Morgan, ele resumiu bem o que a visão de mercado pensa sobre isso. Essas intervenções, elas escondem problemas estruturais, mas não resolvem nada. É uma intervenção de curto prazo em cima de um desequilíbrio de longo prazo. Funciona como uma espécie de analgésico, mas ele não trata o problema. E por que isso preocupa quem pensa dentro do arcabouço convencional? Tem 3 pontos que a teoria macro tradicional já mapeou há muitas décadas. Pelo jeito, o Scott Bessent não conhece a teoria, e que esses todos estão em jogo. Vamos lá, primeiro. Gestão de prazo de dívida. Se o Tesouro empurra mais emissão para o curto prazo para aliviar o longo, e é isso que os buybacks fazem na prática, junto com um mix de leilões, o serviço da dívida fica mais sensível a qualquer movimento futuro de juro. Então, hoje o governo americano já paga quase 963 bilhões de dólares em juros líquidos. Isso nos primeiros 10 meses do ano fiscal. Já pagou quase 1 trilhão de juros, cerca de 15% de todo o gasto público americano. Encurtar o prazo da dívida é trocar o conforto de hoje por risco maior amanhã. Se o juro básico voltar a subir, o Scott Bessent está ferrado. Segundo ponto. Então veja, ao invés de alongar a dívida, eles estão encurtando a dívida. Para quê? Para tornar o juro da ponta mais longa de 10 anos mais barato. Não vai funcionar, Scott Bessent. Não vai funcionar. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar com um problema. Vai ficar com uma dívida de curto prazo maior. Isso vai estourar no final do governo Trump. Então, tá errado do ponto de vista técnico. Tá errado. Segundo, esse é o ponto mais clássico da literatura de política monetária. A dominância fiscal. Quando a autoridade fiscal começa a atuar de forma tão agressiva sobre a curva de juros, ela complica a vida da autoridade monetária. E segurar o juro longo artificialmente pode estimular a atividade e a inflação. Exatamente o oposto do que o Fed quer fazer se a inflação segue acima da meta. Isso é teoria de Banco Central de manual. Independência do Banco Central existe justamente para evitar que o Tesouro, que tem um incentivo político para o juro ser baixo, dite o ritmo da política monetária. Então parece assim, que o Scott Bessent tem sentado com o Haddad. Eu acho que o Haddad virou consultor do Scott Bessent. Eu acho que ele e o Daryl Durigan estão aconselhando o Scott Bessent. Parece que o Haddad saiu do Brasil e foi cair nos Estados Unidos. A impressão que dá é essa. Meu Deus do céu. É muita política ruim lá e aqui. Para vocês verem como política econômica ruim, ela é ambidestra, né? E o terceiro, nós temos o timing. O timing não podia ser pior. O Fed tem um novo presidente, que é o Kevin Warsh, que assumiu em maio, depois de uma confirmação apertadíssima no Senado, diga-se de passagem, 54-45, a mais disputada da história para presidente do Fed, e o Warsh está deliberadamente reduzindo o forward guidance que o mercado tinha se acostumado a receber do Powell. Então, na última reunião, o comitê decidiu manter o juro em 13,50 e 13,75, com o voto 9-3. 3 membros voltando para a alta imediata.
Isso é um nível de dissidência raro e logo no início de uma gestão. E o Bessent empurrando o Tesouro para segurar o juro longo. Ele está na prática, ele está pressionando esse novo Fed, ainda testando a própria credibilidade. E não é à toa que o mercado vai com lupa em cima agora do encontro do seminário de Jackson Hole, o simpósio anual dos bancos centrais, agora que acontece no finalzinho de agosto. Vai ser o primeiro discurso grande do Warsh com o presidente do Fed, como chairman. E ele já avisou que não quer entrar em questão de curto prazo, quer falar de estrutura, de arcabouço de longo prazo. E também já disse uma frase que valeu uma manchete lá nos Estados Unidos, que o Fed não está limitado pelos preços de mercado. Ou seja, ele está avisando que não vai deixar o mercado nem o Tesouro ditar a política monetária dele. Então, resumindo aqui esse ponto, o que a gente está vendo nos Estados Unidos não é um desequilíbrio técnico passageiro. O que nós estamos vendo lá é o clássico conflito fiscal e monetário se manifestando na curva de juros que aqui no Brasil nós já estamos acostumados desde 1º de janeiro de 2023, com políticas fiscal e monetária entrando em conflito. E nós estamos vendo isso acontecer em tempo real lá nos Estados Unidos, com 2 personagens novos, o Bessent no Tesouro e o Warsh no Fed, ainda descobrindo até aonde vai a paciência um do outro. E o resto do mundo, pessoal? Então vejam, os Estados Unidos se abrasileirando. Acho que o Bessent está sendo orientado pelo Fernando Haddad e pelo Dario Durigan. E nós brasileiros temos que avisá-lo aonde é que isso termina. Agora eu quero ver um pouco trazer um pouco do que está acontecendo no mundo afora. Rapidamente, no Reino Unido, ele tem o pior dos 2 mundos, porque ele tem um fiscal frágil e uma inflação ainda resistente ao mesmo tempo. O título de 30 anos tocou a maior marca desde 1998. Quase 30 anos. 1/3 da dívida britânica está nas mãos de estrangeiros, o que deixa a curva extremamente sensível a qualquer ruído sobre orçamento. E nós vimos isso quando um boato sobre a permanência da ministra das Finanças no cargo moveu o yield de 10 anos em 20 pontos base num único dia. Já o Japão, a história estrutural ela é mais relevante. O Banco Central do Japão está desmontando 30 anos de juro zero ou negativo e subiu o juro básico para 1%, o maior desde 1995, com o board dividido. Aí o país carrega a maior relação dívida sobre PIB do mundo, perto de 230%. E isso tem um efeito colateral direto para a gente aqui, porque os investidores japoneses estão repatriando o capital, vendendo Treasury americano para reinvestir em título doméstico com yield mais atrativo. E isso tira comprador, sabe da onde? Da ponta longa americana. E ajuda a empurrar o próprio yield dos Estados Unidos para cima. Os 2 movimentos que eu falei aqui hoje estão na prática se retroalimentando. Então, parte daquele aumento lá nos Estados Unidos é por conta dos 40 trilhões de dívida, mas outra parte é japonês, porque tirando dinheiro dos treasuries americanos e voltando para casa. E aí nós temos a zona do euro, que segue mais o equilíbrio quem está mais equilibrado dos 4, sem o mesmo grau de estresse fiscal, nem a mesma urgência de normalização monetária, mas subindo juro também. E na China, de novo, na direção oposta. Estímulo, crédito fraco, deflação. O problema do chinês é outro, é estrutural, é falta de demanda. E o que isso significa para nós e para o nosso bolso? O juro americano, estruturalmente mais alto, tende a manter o dólar forte contra moedas emergentes. Ou seja, é mais um componente altista para a taxa de câmbio. Por isso que nós estamos vendo um pós-eleição com elevação estrutural da taxa de câmbio no Brasil, o que pressiona o custo de tudo que a gente importa, seja para o agro, seja para a indústria, seja o próprio pessoal de serviços. E some isso ao petróleo, logo vai gerar inflação. Some isso ao petróleo, que volta a operar acima dos $93 por causa da tensão lá no Irã. Nós já vimos isso aqui antes, o que eu falei quando tem esses choques lá em Hormuz. Sobe petróleo, puxa inflação. Então, é um ambiente global com juro mais alto, ele tende a manter o prêmio de risco do Brasil mais elevado. E a ponta longa da nossa curva de juros segue cobrando esse prêmio, mesmo que a ponta curta ainda precifique corte na Selic. Então, ou seja, inclusive me fizeram uma pergunta inteligentíssima esses dias numa palestra que eu dei. Me perguntaram, Antônio, tudo bem, tá caindo a Selic, mas e daqui 1 ano, e daqui 2 anos? É exatamente
a leitura que foi feita da curva longa de juros. Na curva curta está caindo, mas a curva longa não. Este é o problema. O mercado precifica a Selic voltar a subir, a menos que haja uma mudança muito forte de condução de política econômica para cá. Então veja, nós temos um custo de capital mais alto lá fora, que vira custo de rolagem de dívida mais alto aqui também, câmbio mais pressionado e insumos importados mais caros, o que pressiona a inflação. Então vejam este cenário que nós estamos vivendo. Então, pessoal, muita atenção nesse cenário aqui. Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. E agora, pessoal, eu quero passar para o nosso segundo estudo, que é sobre o início da crise. Gente, a crise no Brasil começou. Antes de falar da virada do agro, eu quero falar o seguinte, que domingo, 16 de agosto passado, sem ser esse domingo agora que passou, o anterior, enquanto boa parte do Brasil ainda estava dormindo, depois do final de semana, o grupo das Casas Bahia protocolou o pedido de recuperação judicial, um prejuízo de 10 bilhões de reais só no segundo trimestre. 17 bilhões e 300 bilhões em dívidas dentro do processo. 9 subsidiárias arrastadas para dentro da SRJ, da Bartira, que é fábrica de imóveis, até a SAP Log, que é o braço de logística. Então, o detalhe que mais chamou a atenção, e essa não é a primeira vez, porque há pouco mais de 2 anos, as Casas Bahia já tinha feito uma recuperação extrajudicial, reestruturando quase 5 bilhões de reais em dívida. Só que dessa vez, quase 95% do que está sendo negociado é dívida sem garantia, ou seja, o colchão já tinha sido usado. E aqui no Dedo no Pulso, justiça seja feita, é claro que a gente olha mais para a questão agro, nosso interesse central é analisar o macro para entender os reflexos no agro. Mas eu ouvi muito nesses últimos anos, o agro, olha as RJs do agro, porque o agro. Até parece que o problema é o agro, né? O problema não é o agro. O problema é a economia brasileira que está se deteriorando depois de 54 meses agora de juros com 2 dígitos. Juros esses que não são causa, são consequência de uma política fiscal e de uma política de crédito absurdas por parte do governo federal, que para estimular a demanda agregada e gerar crescimento de curto prazo, nos colocou nessa situação que nós estamos hoje. Então agora, quando a gente vê uma varejista desse tamanho, e quando ela é só mais uma numa lista, né, que inclui Americanas, a Light, a Oi, a Gol e tantas outras, fica difícil sustentar que a crise de crédito no Brasil mora só lá dentro da porteira, né, gente? Então, os pedidos de recuperação judicial, eles estão concentrados no agronegócio, como muita gente repete por aí, ou estamos vendo uma crise de crédito mais ampla, que passa pelo agro, mas não começa e termina nele? Não é uma crise não é uma crise do agro, é uma crise no agro, mas também é uma crise no varejo, é uma crise na indústria. Este é o ponto que nós precisamos levar em consideração. E vamos aos números, tá? Porque eles contam uma história bem interessante aqui para deixar claro no dedo no pulso. 2025, ano passado, ele fechou com o pior ano da história da Serasa Experian de recuperações judiciais. 977 processos foram pedidos, envolvendo 2.466 empresas. É claro que eu tenho mais empresas do que pedidos, porque eu tenho conglomerados empresariais aqui no meio, né? Só as Casas Bahia puxam um monte. Então nós estamos falando de CNPJs, a alta de 13% sobre 2024. Então percebe que essa deterioração ela não vem de hoje, e lembra, você que está aqui toda semana sabe, a gente cansou de falar sobre isso. Então 2004 já tinha sido recorde, e mesmo assim 2025 aumentou 13% sobre o recorde de 24. E o crescimento ele vem desacelerando, porque foi 36% em 23, aí depois nós tivemos 26% em 24 e agora 13% no ano passado, em 2025. Ainda alto, mas vem diminuindo, perdendo força. Curiosamente, falência, que é o fim da linha, quando não há mais para o que reorganizar, caiu 19% em 2025 para 698 pedidos. Isso não necessariamente é uma boa notícia, pode ser só porque o credor e devedor aprenderam a preferir recuperação judicial, que virou uma ferramenta mais madura antes de declarar falência. E agora eu quero trazer as questões por setor. A agropecuária, no ano passado, 30% dos CNPJs em recuperação judicial. Serviços, 30%.
Comércio, 21%. Indústria, 18%. Então veja que o setor de serviços, que vai ser empresas prestadoras de serviço mais o comércio, 51%. Então, ou seja, mais da metade dos pedidos de recuperação judicial não vieram do agro, vieram do setor de serviços. Então vejam que isso não é de hoje. Então, não é o agro que está liderando isso, tá? Então, não dá para eu chegar aqui e falar, tá, o agro não tem problema. Tá, não tem problema, é lógico que tem. Embora esteja virando, já vou falar sobre isso. Só que o meu ponto que eu quero deixar bem marcado é que quem está liderando esse processo não é o agro. É o setor de serviços. E o agro, ele convive com risco climático, com variação de preço de commodities, ciclo de produção, aquela coisa toda. Só que este ciclo está virando mesmo. É coisa que nós não vamos ver no setor de serviços e nem na indústria. Pelo contrário, nós vamos ver ele, lamentavelmente, eu não falo isso com nenhum prazer, gente. Nenhum prazer. Mas nós vamos ver um aprofundamento da crise no setor industrial e no setor de serviços ao longo do segundo semestre de 26 e ao longo de 27, e nós vamos ver uma melhora do agro. E aqui, então, para nós situarmos esse ponto, eu quero trazer aqui umas marcas que vocês conhecem bem. Então, vou trazer aqui uma lista, tá? Nos últimos anos, passaram por recuperação judicial ou extrajudicial nomes como Americanas, no varejo, tudo bem, teve fraude, tudo bem, mas passou, está. Oi, na telecom, Gol na aviação, Light, distribuidora de energia no Rio, Grupo Petrópolis, dono da Itaipava, nem a cerveja levou livre a crise, né? Com mais de 4 bilhões de dívidas, Bombril, uma empresa centenária de limpeza em meio a uma disputa tributária bilionária, Ambipar, gestão ambiental, Intercement, de cimento, Novonor, que é a ex-Odebrecht, empresa de construção, Tokstok, Polishop, 123 Milhas, Estrela, fabricante de brinquedos, Casa do Pão de Queijo e até operações brasileiras de franquias como a Subway e a Starbucks, elas tiveram problemas. Entraram em RJ as operações brasileiras dessas empresas. Nem o Starbucks se livrou. Varejo, aviação, energia, telecom, indústria de base, bebida, brinquedos. Setor nenhum ficou de fora dessa onda. Então veja, não dá para dizer que é uma crise do agro. É uma crise econômica que contaminou o agro, mas também o varejo, também a indústria. A base que está gerando isso, ela não está lá na empresa, ela está vindo lá do bumbo que está sendo batido na política econômica em Brasília. E aí, então, já falei dos dados até 2025. Agora eu vou trazer 2026. E olha que interessante esse começo de ano. Interessante negativamente, né? Claro. No primeiro trimestre de 26, o setor que mais teve empresas envolvidas em recuperação judicial, de novo, não foi o agro, foi os serviços, com 146 pedidos, mesmo em queda frente ao ano passado. O agro ele vem logo atrás, com 139, e a indústria com 94. Só que o comércio, 78. Então, quando eu junto comércio e serviços, a liderança é grande do setor de serviços. Agora, independente de qual setor que estamos falando, uma coisa que é séria, pessoal. A crise começou. A crise econômica brasileira começa. Nós já podemos dizer que o Brasil está em crise. Ele não está ainda em recessão, mas ele está em crise. Crise essa que pode virar uma recessão ou não, a depender das escolhas que faremos a partir de agora em termos de política econômica. Se nós continuarmos a repetir os erros que foram cometidos entre 2010 e 2014, o que você acha que vai acontecer com a economia brasileira? Ela vai entrar em recessão, é lógico, e este é só o começo. Agora, dá tempo de evitar uma grande crise como aconteceu lá em 2015-16? Com certeza. Ainda dá tempo de evitar uma recessão, uma depressão econômica, mas em crise nós já estamos. Em crise a economia brasileira já está. E você está ouvindo isso pela primeira vez aqui no Dedo no Pulso, que é o mesmo lugar que há muito tempo, com muita antecedência, nós viemos mostrando a desaceleração econômica do Brasil. Para você que está aqui toda semana, essa notícia traz zero surpresa. Agora eu quero trazer o outro lado. Eu quero trazer o agro.
o agro, quero começar com uma questão ruim. Sim, nós estamos com o Super El Niño, que deve atingir o seu pico de probabilidade no trimestre composto pelos meses de outubro, novembro e dezembro, ou seja, o último trimestre do ano, mas a gente deve entrar janeiro e fevereiro com uma maior probabilidade de Super El Niño. Uma maior probabilidade em relação a El Niño moderado, tá? Porque o maior percentual de risco de Super El Niño é o final do ano, é outubro, novembro, dezembro. Só que depois vai diminuindo este percentual, mas ainda continua maior do que 50%. Então, e depois vai diminuindo. Então, a gente deve ter Super El Niño pelo menos até fevereiro, tá? Então, esse é o maior risco que nós temos e isto gera alguns problemas. Bom, eu posso relacionar 2024? Bom, eu posso fazer o que eu quiser. Agora, eu preciso dizer para vocês que aquilo que aconteceu em 2024 não foi um Super El Niño, foi um El Niño. Só que ele teve a combinação de outros fatores que geraram aquela situação dramática no estado do Rio Grande do Sul e uma seca acentuada do trópico para cima, no centro-oeste, no Mato Piba, no nordeste, assim por diante. Então, vai acontecer de novo aquilo? Não dá para saber. Agora não dá também para afirmar. Não dá. Porque não é só o Super El Niño. O Super El Niño, sem dúvida, é uma condição necessária, mas ela não é suficiente. Outras questões, várias, precisam se alinhar. É muito raro acontecer o que aconteceu em 2024. A última vez que tinha acontecido daquele jeito tinha sido em 1941. Então, não é um evento frequente. A última vez que nós tivemos um Super El Niño no Brasil foi na safra 2016, que sim, nós tivemos algumas dificuldades adicionais. Agora, qual é a grande diferença de 2024? A grande diferença de 2024 é que aquele El Niño que nos trouxe quebra de safra, ele nos pegou com estoques abarrotados de grãos, estoques globais, com preços despencando. Então eu tinha o pior dos mundos. Eu tinha perda de safra, não o suficiente para mexer no preço, mas quebra de safra, o suficiente para mexer na margem do produtor e uma queda violenta dos preços de 2023 para 2024. Então, o produtor amargurou um prejuízo gigante, não foi por causa da quebra de safra. O que fez a grande quebra de receita dele não foi a quebra de safra, foi o preço mais barato, o preço mais baixo. O efeito do preço foi muito mais devastador do que quebra de safra em 2024. E agora nós temos uma situação completamente diferente. E eu quero começar com a soja. No ano de 2024, nós tínhamos aumentado a produção de soja no mundo em quase 20 milhões de toneladas. E nós tínhamos, em 2024, um excesso de produção. Entre o que o mundo produziu de soja e o que ele consumiu de soja, sobraram 12 milhões de toneladas. Ou seja, o mundo produziu 12 milhões a mais do que consumiu. E no ano anterior, 23, nós já tínhamos produzido 12 milhões de toneladas a mais do que consumido. Não, 12 não, 11 milhões de toneladas. Então vem comigo, eu produzi 11 milhões de toneladas a mais que consumi em 23. Aí em 24 eu vou lá e produzo 12 milhões de toneladas a mais. Bom, no ciclo nós estamos falando então de 23 milhões de toneladas a mais, aumentando estoques. E o que aconteceu em 25? Produzimos mais de novo. Aumentamos essa produção, esse gap, ele foi de 16 milhões de toneladas a mais. Então, gente, é um triênio produzindo bem mais do que consumindo. Os estoques subiram, eu tive um triênio de preços baixos. E isto trouxe crise. Só que agora, gente, o ciclo virou. 26, eu já tenho consumo maior que produção. Em 2026, nós vamos produzir 429 milhões de toneladas de soja e consumir 430. Vai faltar 1 milhão. E no ano que vem, a projeção é termos uma relação um pouquinho maior de consumo do que produção. Só que acontece o seguinte, tem o Super El Niño. E nós vamos ter produções que serão desafiadas mundo afora. Só que acontece o seguinte, eu já estou com os preços para cima. E qualquer milhão de tonelada que se perca de produção aqui em qualquer lugar, seja aqui, seja nos Estados Unidos, isto responde com alta de preço. Então, mesmo que a produção brasileira tenha algum tipo de quebra,
Anota isso e presta muita atenção. Para o que está fazendo agora e presta atenção no que eu vou te dizer. Seja você investidor, porque o agro, a hora de entrar, gente, é agora. É agora. Você que é investidor, a hora é agora para pegar a melhor água. Presta atenção no que eu vou te dizer. Se nós tivermos alguma quebra de safra no Brasil, nós vamos ter resposta em termos de preço. Nós vamos ter resposta positiva no preço. E a receita do produtor talvez aumente mais ainda. Porque lembra, receita não é quantidade produzida, é quantidade produzida vezes preço. Isto é receita. Em 2024, com as quebras de safra, sobraram 12 milhões de toneladas. Sem as quebras de safra, teriam sobrado mais de 20 milhões de toneladas. E o mercado, ele não precificou as perdas de safra antes de elas começarem a acontecer. Então, por muito tempo, nós tivemos preços horríveis. Em 2024, nós tivemos preços ao redor de R$100, gente, nos portos. Agora está batendo, sabe quanto? 160. Então, gente, eu tenho preços nos portos brasileiros agora que já estão, não é que estarão, eles já estão quase 60% maiores do que estiveram no ano de 2024. Então, é uma virada de ciclo, sim, e bastante positiva. Quando nós olhamos os estoques mundiais, eles subiram em 23, subiram em 24, subiram em 25, agora em 26 tiveram uma ligeira queda e vão ter uma queda maior em 27, colhendo o que está se projetando, os estoques caem. Mas pensa aqui comigo, para o Brasil, se está esperando um aumento da nossa produção de 180 milhões para 186 milhões. São 6 milhões de toneladas a mais. Para ser mais preciso, tá? 5 milhões e meio de toneladas a mais, porque a produção em 26 foi 180,5. Então tá, o mercado está precificando hoje, e olha que o preço está 160, no Porto já, em Santos. Considerando o Brasil produzindo 5 milhões de toneladas a mais, 5 milhões e meio. Nos Estados Unidos, a projeção é de aumento de 7 milhões de toneladas. Então, entre Estados Unidos e Brasil, nós estamos falando de um aumento de 12 milhões e meio de toneladas a mais. E o Brasil e os Estados Unidos aumentando 12 milhões e meio de toneladas em relação a 2026, que foi o ano recorde no Brasil. Mesmo assim, o mundo consome mais soja do que produz no ano de 27. Só que tem que confirmar. E lá nos Estados Unidos, a seca está aumentando e fortemente. E as condições das lavouras americanas estão piorando semana a semana. E já se aproximam das condições de lavouras de 2023, que eles tiveram uma perda terrível. Eu duvido que os Estados Unidos vão conseguir aumentar estes 7 milhões de toneladas que eles estão planejando. Só que se eles não aumentarem, o mercado vai ter que reagir. E sabe para onde? Para cima. E o mercado, gente, não é bobo. E tem mais um detalhe. A China está ampliando o consumo e Brasil e Estados Unidos aumentando o consumo de soja no mercado interno. Ou seja, a China terá que disputar com o Brasil e com os Estados Unidos com os mercados internos desses países. Se nós não produzirmos 5 milhões e meio a mais e os Estados Unidos não produzirem os 7 milhões a mais, a China vai ter uma disputa muito severa para conseguir se abastecer no ano de 27. E isto, gente, já está refletindo nos preços agora, porque não tem perda ainda registrada, mas elas vão começar a aparecer. E sabe o que aconteceu lá com o preço de Chicago? Já passou dos $12 frouxo, já está na casa de 12,50. E o preço da soja em Santos já está em $157. E aí eu fiz um exercício. Isso aqui eu peguei o preço de agosto em 2025, no ano passado, como é que estava a visão do mercado para 26 lá em agosto de 25. E aí eu peguei a visão em agosto de 26 para o ano de 2027, para comparar como que o mercado está, e não é percepção, é quanto ele está operando.
O contrato de maio de Chicago está 18% maior do que estava para maio de 26. Ou seja, maio de 27 está sendo operado no mesmo período do ano, só que em 2 anos de diferença, é óbvio, 18% superior para maio de 27. Julho de 27, 17%. Agosto, 16%. Setembro, 13% e novembro, 12%. Ou seja, os preços em Chicago, dependendo do mês, estão entre 12% e 18% a mais do que no ano passado. Não é percepção, gente, é o mercado operando preços mais altos para o ano que vem. Não é a minha opinião, não. É o mercado, gente, operando mais caro. Bom, mas por que novembro está 12% só e maio está 18%? Porque novembro está muito longe, aí o custo do dinheiro pesa mais do que o que vai acontecer. O mercado ele vai precificar melhor o que está mais perto, 18% acima. Então eu não tenho dúvidas que o preço em 2027 será superior a 26%, porque já está acontecendo. Agora pensa comigo, e se nós tivermos alguma quebra de safra? Bom, se nós tivermos quebra de safra, gente, aí os preços sobem bem mais. E olha, só para repetir, tá? O preço da soja já está R$160 no Porto de Santos. E nós temos 77% da nossa soja vendida, consequentemente nós temos 23% de soja ainda à venda, que será vendida bem acima do que estavam esperando lá atrás. E o produtor já está aproveitando para vender soja 27 nesses preços melhores. Já estamos com 17% da soja 27 vendida. E quando eu olho para o milho, sabe o que nós enxergamos? Nós enxergamos maior consumo do que produção também. O USDA está trabalhando com 17 milhões a mais de consumo do que produção em 2027, porque os Estados Unidos diminuíram a área plantada de milho para plantar mais soja. Acontece, gente, que a produção de milho lá nos Estados Unidos não vai nada bem. E vem perdendo qualidade semana a semana e já se aproxima. Na próxima semana a gente já deve ver nos níveis de 23, que foi um ano ruim. Então, esta produção de milho nos Estados Unidos não deve confirmar. E mesmo que confirme, supondo que Brasil e Estados Unidos tenham zero problema. Sabe quanto que caem os estoques este ano? 8%, considerando Estados Unidos e Brasil colhendo o cano cheio. Os estoques no mundo caem 8%. Mas e se Estados Unidos e Brasil não colherem tudo que estão esperando? O que pode acontecer com esse preço, gente? Bom, a relação estoque-consumo bateu os 20%. E o estoque no Brasil, que subiu em 2025 e 2026... para 27 está tomando um tombo, sabe de quanto? 24%, considerando que o Brasil colha 139 milhões de toneladas. Só que se atrasar o plantio da soja, compromete a segunda safra de milho. Gente, cada grão que a safra brasileira perder, se eventualmente perder com o El Niño, presta atenção nessa sentença que eu vou dar aqui. Cada grão que nós perdermos de safra será mais do que compensado com preços. 2027 será um ano que as margens dos produtores vai melhorar bastante. Pode me cobrar depois. 2027 vai ser um ano significativamente melhor do que nós tivemos nesses últimos anos. 2026 já está sendo. E 27 no segundo semestre. Aliás, no primeiro já foi melhor que 25, bem melhor. Mas o segundo semestre de 26 está sendo bem melhor. E 27, tudo indica que vai ser muito bom. O preço do milho em Chicago já passou os $5 o bushel. E o preço do milho em Campinas já bateu 67,50. E lá na B3, gente, o contrato mais líquido já bateu 77. E lá para o final do ano já está batendo, sabe quanto? 82. Nós vamos e já batemos, inclusive, o preço agora na B3 já passou o preço de entre-safra do ano passado. Então esse preço é para cima, é acima de 80, entre 80 e 90 reais. Então é uma situação bem melhor. E o arroz, gente, também o mundo consumindo mais do que produzindo, coisa que nós não víamos há muitos e muitos e muitos anos. O mundo consumindo mais do que produzindo.
com estoques finais caindo de 198 milhões para 193. Percebem que as nossas principais commodities estão tendo queda de estoque e nem entrou o problema do Super El Niño ainda na conta, gente. Quando nós olhamos a relação estoque-consumo, cai de 37 para 35 no arroz. E o preço lá em Chicago do arroz já bate $14,57 o CWT. Só para nós termos uma ideia, sabe quanto é que estava o preço no início do ano? $10,96. Já está $14,57. E o preço e quando nós olhamos os preços futuros do arroz, setembro de 26 está $14,20, que é um belo preço. Mas sabe quanto é que está setembro de 27? $15,60. Ou seja, é o mercado operando Chicago com preços em 27 superiores aos de 26. E sabe o que está acontecendo lá na Ásia? O preço do arroz lá na Tailândia, que começou o ano ao redor de $390, já está 464. O preço no Vietnã, 425, Paquistão, 409, todos subindo nesses últimos 2 meses. E o preço da Índia começou a subir no mês de julho, mas é só o início da alta. Quando nós olhamos para a produção americana, que é a principal concorrente da brasileira, caindo bastante, 1,5 milhão de toneladas a menos. Os Estados Unidos devem diminuir exportações, enquanto o Brasil está aumentando as exportações e está com saldo positivo na sua balança comercial do arroz, coisa que não acontecia desde 2023. E isso está fazendo com que o preço do arroz, o indicador já passe dos R$77 e já temos arroz sendo vendido próximo a R$90 no litoral. E a nossa projeção é bater R$90 em algum momento do ano, mas nós vamos ter que revisar do jeito que está. Então, gente, nós estamos vendo uma virada importante. Claro que o arroz tem que levar em consideração que o arroz, quem vai escolher o preço que o produtor vai receber ano que vem é o produtor. Se ele aumentar muito a área plantada, não vai ter confirmação de preço bom aqui no Brasil. Então, o produtor não pode aumentar a área plantada. Eu acho que ele não irá, porque não vai ter crédito, tá? Não vai ter crédito, e ano de Super El Niño tem mais chuvas, as áreas mais próximas de curso de rio não devem ser plantadas, né? Isso é uma obviedade. Então, acho que o produtor não vai aumentar a área plantada. Mas, se ele aumentar a área plantada, não reclama depois que o preço está ruim. Não reclama. Não adianta culpar banco, não adianta culpar a indústria, não adianta culpar as entidades, não adianta culpar governo, porque a responsabilidade será sua e só sua. É sua responsabilidade. Se o produtor aumentar a área de arroz, depois não reclama do preço ruim. Agora, se ele não aumentar a área de arroz, meu amigo, aí é a projeção mais fácil de se fazer. Vai vender a um preço que vai mais do que compensar não ter tido aumento de área. Então não aumenta a área e ganha com o preço. O que interessa é a sua receita. Gente, nós vimos 2023 virar o ciclo para ruim no Brasil, 24 afundou, 2025 deu uma melhoradinha em relação a 24, mas ainda mercado muito ruim para as commodities. 26 já demos algum respiro. Parece que vai virar o ciclo, apontamos noutra direção e 27 o ciclo virou. Gente, o ciclo virou e nós vamos ter um ano de 27 muito bom e provavelmente quando esses ciclos viram, eles duram pelo menos 2-3 anos. Então nós vamos ter 2-3 anos provavelmente de anos bons para o agro. 27, uma probabilidade imensa de ser um ano muito bom com margens bem melhores. E os produtores então vão começar a diminuir sua alavancagem, diminuir seu endividamento, diminuir seus problemas. Portanto, investidores, a hora é agora, a oportunidade está aí. Enquanto o restante da economia lamentavelmente vai afundar, o agro vai sair do seu ciclo ruim e entrar num ciclo muito bom. E eu fico muito feliz que você aqui no Dedo no Pulso vai olhar os jornais daqui a alguns meses falando sobre isso que nós estamos falando agora, e você vai dizer, eu já sabia, porque eu escolhi ser melhor informado, discutindo com mais densidade as coisas que interessam. Então, pessoal, foi isso que eu preparei para essa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem. Eu desejo a todos uma excelente semana e até semana que vem.
E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar este episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar deste conteúdo e nos ajude a alcançar mais pessoas. O roteiro e apresentação deste episódio foi do economista-chefe da Ecoagro, Antônio da Luz, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A. Saiba mais sobre a Ecoagro em www.ecoagro.agr.br. Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.